Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Bom, para você que já está no meu canal, que já acompanha meus vídeos, seja bem-vindo, né? Mais uma vez aqui. E para você que está chegando agora, eu gostaria de me apresentar, tá? Eu sou o Clóvis Júnior, aqui é o canal do Ju Clovito, e eu gostaria de estar apresentando para vocês um projeto bacana que eu comecei a fazer e agora eu queria apresentar para vocês aqui. Já deixei alguma coisinha lá no Instagram. E agora a gente vai começar a fazer isso aqui no YouTube. É um projeto que a gente vai cuidar da saúde, da autoestima e também do nosso bem-estar, né? Em casa mesmo, né? Fazendo em casa e compartilhando nossas experiências, né? Porque a função desse projeto é eu estar apresentando o projeto aqui para vocês, mas vocês também estarem comentando, né? Contando as experiências de vocês aí em casa, tá? Mas antes de começar a falar do projeto e falar do porquê que eu decidi começar a fazer esse projeto, eu queria primeiro contar um pouquinho da minha história, me apresentar para vocês entenderem o porquê desse projeto, tá bom? Então, gente, a questão ela começa no seguinte. Eu vim de uma família, né, de 4 irmãos, tá? E na minha família, por parte do meu pai, ela tem uma tendência à obesidade, à pressão alta e também a problemas cardíacos. Então, na verdade, desde garoto, eu e meus irmãos, a gente sempre teve uma tendência a engordar por conta já dessa tendência, né, por parte da família do meu pai. Para vocês terem uma ideia, o meu pai tinha praticamente a minha altura, 1,70 m, e pesava 128 quilos, né? Mas assim, meu pai e minha mãe, eles sempre incentivaram eu e os meus irmãos a fazermos exercícios físicos desde criança. Então a gente sempre participou da educação física na escola. Com 11 para 12 anos eu já jogava para o time da escola e jogava para o time da cidade, então eu sempre pratiquei vôlei, basquete. Então a minha infância e a minha pré-adolescência com relação ao meu peso foi sempre muito tranquila, porque como a gente praticava esporte, a gente sempre estava ali fazendo atividade física, a gente estava com o peso, né, controladinho, então eu não tive grandes problemas. O meu grande problema começou aos 14 anos de idade, né, que foi o período em que eu estava saindo da 8ª série para o ensino técnico. Na época a gente não falava médio, a gente falava ensino técnico, né? E foi aonde eu estava passando por aquela experiência de pré-vestibular, né? Aquela ansiedade toda de você estar tendo que estudar para passar no vestibular. E com essa questão da ansiedade, eu comecei a comer muito nessa época, né? Comendo praticamente de 15 em 15 minutos, estava mastigando alguma coisa. E nessa época, aos 14 anos, eu vou estar colocando uma fotinha aqui para vocês, aos 14 anos eu cheguei a praticamente 113 quilos, né? Bem gordinho mesmo. E foi aí que eu tive também as minhas primeiras experiências com relação à questão da obesidade, porque eu era o cara legal, bacana da escola, que todo mundo gostava, mas que ninguém queria namorar, porque a grande verdade é que a grande maioria das pessoas não quer namorar um gordinho, né? Quer namorar geralmente um cara bonitinho, né? Aquele cara que faz sucesso na escola, né? Então eu com 14 anos, eu estava pesando 113 quilos, tá? Que é essa foto que vocês estão vendo aí. E o que acontece? O meu choque de realidade veio no final daquele ano, né? Eu fui com a minha família visitar os parentes no final do ano, para as festas de final do ano, né? Ano novo. E uma tia que eu amo muito, ela me viu, quando ela me viu, né, bem gordinho assim, ela falou assim: nossa, Júnior, você já está encaminhado, você vai ficar igual ao seu pai. É claro que se eu herdasse as qualidades do meu pai, né, o grande homem que ele foi, o pai maravilhoso, o amigo que ele foi, isso não seria problema nenhum. O problema era herdar a questão da obesidade, né, porque como eu falei para vocês, meu pai tinha minha altura e pesava 128 quilos, e eu com 14 anos já estava com 113 quilos. E nesse momento em que minha tia fez esse comentário, foi onde deu aquela virada da chavinha. Que eu comecei a pensar e comecei a me olhar no espelho e falei: nossa, realmente eu estou muito gordinho, né? E o que aconteceu? Naquele começo do ano, na virada daquele ano e começo do outro ano, eu já decidi começar a fazer uma mudança. Foi aí onde eu tive a minha primeira mudança física. Tá? Então naquele janeiro eu comecei a fazer minhas atividades físicas e naquele janeiro eu já comecei a emagrecer. Eu lembro que em um mês eu perdi 11 quilos. E o que eu fiz naquela época? Além de começar a me alimentar corretamente, eu comecei a pedalar, a caminhar e também dançava axé. Na época o axé estava estourado no país, né? A moda do axé estava em alta. Então eu aprendi as coreografias, dançava. Então eu sempre fazia isso todos os dias, caminhava ou pedalava
fazia uma alimentação correta, porque a educação alimentar, reeducação alimentar foi fundamental nesse processo meu de emagrecimento e mudança do meu físico. E eu dançava o axé. E foi aonde, né, aos 21 anos, eu cheguei nesse físico que vocês estão vendo aí, ó. Eu estava com 21 anos nessa época, então eu emagreci, né? E fiquei mais ou menos com aquele físico definido que vocês estão vendo ali. E agora eu vou colocar para vocês aí a foto do meu antes com 14 para 15 anos e minha foto do meu corpo com 21 anos para vocês verem a diferença, tá? E aí que aconteceu? Dos 21 anos em diante, eu peguei um certo gosto por estar fazendo meus exercícios físicos, né? E aí eu tentei fazer academia. Aos 22 anos eu tentei fazer academia. Só que tinha um grande problema, que eu acho que é o grande problema que muitos de vocês têm aí também. Eu trabalhava muito, os meus horários não batiam e eu não tinha tempo para nada, porque a gente trabalhava e eu entrava muito cedo no trabalho e saía muito tarde. Então eu tentei fazer academia um mês e 15 dias mais ou menos. Tentei fazer no período da manhã, só que eu tinha que entrar muito cedo, né? E tinha que voltar correndo, tomar um banho para poder ir para o trabalho às 8h30 da manhã. Só que acontece, muitas vezes eu saía muito tarde do meu trabalho, então eu não descansava porque não dava tempo de dormir muito e eu tinha que acordar praticamente 5 e pouco da manhã para estar indo para academia. Então isso também estava me matando no que diz respeito ao descanso, né? Porque a gente precisa descansar também, dormir. Tentei fazer no período noturno. O que acontece? A academia fechava às 9 horas, então tinha dias que eu chegava lá 20 para as 9, quer dizer, eu chegava praticamente no período que a academia estava fechando. Então, a academia para mim não estava funcionando. Só que acontece, como eu, nesse período de um mês que eu fiquei ali, eu aprendi a fazer os exercícios, aprendi como funcionavam os mecanismos, eu falei assim, bom, vou tentar fazer esse treinamento em casa. Então, dos 22 anos aos 28 anos, eu comecei a fazer meu treinamento em casa. E por incrível que pareça, na época que eu fiz esse treinamento na minha casa, eu tive uma evolução física muito grande. Eu fiquei muito definido, com os músculos muito aparentes, e ninguém acreditava que aquilo era um treino de casa. Vou colocar a foto para vocês aí. Eu com 21 anos, a foto do lado de cá, já sou eu aos 28 anos, com o corpo que eu estava, né? Então, o que acontece? Nesse período, as pessoas falam assim, não é possível, você deve estar aplicando alguma coisa, deve estar tomando bomba, né, que eles falam, né? Tomando bomba, esteroide, alguma coisa. Não, gente, foi tudo exercício. A grande questão, que eu vou estar explicando isso depois mais pra frente para vocês, é que quando você se propõe a malhar em casa, você tem que ter foco, você tem que ter disposição, você tem que realmente ter aquela disciplina, né, muito grande e fazer tudo certinho, né? Que é uma junção de coisas. É exercício físico, uma reeducação alimentar, né? Que isso vai te auxiliar muito, né? E depois eu vou estar explicando isso para vocês também, tá? E posteriormente também a questão de você estar focando no exercício que você está fazendo. Porque quando você trabalha com exercício físico em casa, você muitas vezes não vai trabalhar com aumento de peso, como acontece na academia, que as pessoas vão aumentando o peso, mas a gente vai trabalhar com exercício concentrado, né? E aumentando o número de repetições, né? Mas a gente vai estar falando disso daqui a pouquinho. Então, aos 28 anos eu estava com esse físico que vocês estão vendo aí. E eu continuei malhando, tomei gosto, porque as pessoas me viam e falavam, nossa, Júnior, você é uma inspiração, tem essa disposição de fazer exercício físico em casa, tudo, né? E eu ficava super feliz com isso. Então, eu continuei treinando e eu fiquei maior do que nessa foto que vocês estão vendo aí. Eu fiquei muito grande mesmo, sabe? Tanto que, assim, eu cheguei num ponto que praticamente o meu percentual de gordura no corpo era muito pouquinho, né? E eu tinha muita definição muscular, né, tal. Só que acontece, né? Como nem tudo são flores, né? Nesse período dos meus 28 anos, né? Até agora, há poucos meses atrás, eu passei por 2 relacionamentos muito desgastantes. E o grande problema desses relacionamentos foram que as pessoas me conheceram dessa forma que vocês viram na foto, porque eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de cuidar da minha saúde, eu me cuido muito. Só que aí as pessoas começaram com aquela historinha, e a gente, né, cai nessas histórias que elas contam, de que elas dizem, não, mas eu gosto de você do jeito que você é. Você não precisa ficar malhando, eu gosto de você, eu amo você do jeito que você é. E eu acreditei, né, nessa
nessa história, né? Nesse conto. E foi aonde eu fui diminuindo meus treinos, fui parando, e o resultado final vocês vão ver agora e vocês de repente vão ficar até chocados. Então eu saí desse corpo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo para esse que vocês estão vendo aqui. Eu fiquei com 103 quilos, né? Engordei tudo de novo, perdi músculo, perdi tudo, né? Só que esses relacionamentos foram me fazendo mal, né? Tanto psicologicamente, né? Como até para o meu ego também. E foi onde eu fui me abandonando, fui me desleixando, fui perdendo a vontade de me cuidar por conta do que eu estava passando. E acabei engordando novamente, chegando, né? Ao peso que vocês viram aí, tá? Só que acontece, chegou um momento que eu me olhei no espelho e eu falei, não, eu não tô feliz desse jeito que eu tô. Eu sempre me cuidei. Eu acho que, pra mim, pro relacionamento funcionar, eu acho que a pessoa ela tem que me incentivar a me cuidar, né? Falou, não, vai lá, você gosta de cuidar, vai se cuidar. Porque, assim, é tão bom você colocar uma roupa e a roupa ficar legal, você colocar, né, você se sentir bem indo nos lugares e tal. E então eu comecei a ver que o olhar das pessoas com relação a mim mudou também. Porque as pessoas falam, nossa, ele se cuidava tanto, agora ele está tão desleixado, né? E as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas ele era uma inspiração pra gente. A gente olhava para ele e falava assim, nossa, olha só, se ele pode, eu também posso, né? E muitas pessoas na época que me viram com o físico que eu estava, né, de treinar em casa, muitas pessoas na época comentaram comigo que começaram a fazer academia inspiradas em mim. Falou, nossa, Júnior, eu vejo você, eu vejo a sua disposição, né, para trabalhar, para tudo, e isso me motiva a começar a me cuidar também. E aí o que aconteceu? Aí é onde eu decidi fazer um projeto. Eu decidi retomar treinos, e eu falei assim, não, eu vou voltar a me cuidar, e é esse projeto que eu vou apresentar para vocês aqui. Aqui vocês estão me vendo, eu já estou um pouco mais magro, tá bom? Mas eu vou estar mostrando para vocês agora a foto de 1 mês e meio atrás, que eu estava gordinho, com 103 quilos, tá? E a foto minha com 15 dias de treino, a diminuição de peso que já teve, que vocês estão vendo aí, né? Que eu fui para 99,8 kg, né? E eu continuei depois fazendo meus treinos em casa e com 25 dias, de 99,8 kg, eu reduzi o meu peso para 90,7 kg, tá? E agora, com 45 dias de treino, né, eu estou agora com 90,3 kg, tá? Então foi uma redução aí de praticamente 11 quilos, né, de peso que eu perdi, tá? De mais de 11 quilos, na verdade, né? E vocês provavelmente também chegaram aqui porque vocês viram o history que eu postei lá no YouTube, né, mostrando essa evolução aí. Entendeu? Que teve bastante visualização, né? Esses shorts que eu coloquei lá. Então, o meu convite para vocês vamos começar a treinar em casa. Eu vou ensinar para vocês como treinar, de que maneira treinar, sem causar lesão, respeitando o físico de cada um, respeitando a intensidade de cada um, tá? Ensinando a vocês treinos com coisas básicas que vocês têm em casa. Não vai ter necessidade de você ficar comprando aparelhagem, porque é um treino para casa. Se você for ficar precisando comprar muito aparelho, você vai para academia. Mas também, se você de repente começar a gostar do resultado que está vendo e você começar a fazer o seu treino em casa, maravilhoso também. Você pode estar comprando alguma coisa para te auxiliar no treino. Que tudo que puder nos ajudar no nosso treino vai ser bem-vindo. Então eu vou estar explicando para vocês treinos para trabalhar todas as regiões do nosso corpo. Vou ensinar vocês como montar um treino para o dia a dia, né? Treinos para você fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, entendeu? Como tá mesclando os treinos para estar trabalhando de repente 2 regiões por dia, né? Porque esse treino que eu faço, eu gostaria de já deixar bem claro para vocês. Eu não sou formado em educação física, mas eu sempre fui atleta, tá? E eu sempre fui orientado, né? Fui orientado pelos meus técnicos de quando jogava basquete e vôlei, e também fui orientado pela personal desse 1 mês e meio, né? Que eu fiz o meu treinamento na academia. Então eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Vai ser uma coisa que você vai poder estar fazendo isso em casa. E o porquê que eu decidi fazer esse projeto do treino em casa? Eu acredito que vocês, assim como muitas pessoas, né,
tem esse problema. Ah, Júnior, eu não tenho tempo, né? Eu também não tenho tempo, gente. Só que, assim, o tempo, na verdade, quem faz é a gente. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que muitas vezes você fala que não tem tempo, mas você perde tempo mexendo em rede social, você perde tempo vendo novela, vendo telejornal na TV. Então, por que não, de repente, enquanto você estiver vendo um telejornal, uma novela, né, os seus vídeos no YouTube, que você de repente põe lá o YouTube na TV e fica assistindo, por que não ficar assistindo isso enquanto você faz o seu exercício físico? Não é? A sua atividade. E o mais importante é aquela coisa da regra também. Você vai ter que também se organizar com o pessoal da sua casa, pai, mãe, irmão, marido, mulher, né? E falar para eles assim, ó, eu vou tirar agora, eu estou tirando 1 hora para fazer meu treino. Não me interrompam. Então, vai para o seu quarto, vai para o seu quintal, vai para qualquer canto, lavanderia, qualquer canto da sua casa que você achar que dá para você fazer o seu treinamento e você vai tirar 40 minutos, 1 hora para estar fazendo o seu treino em casa. Vou estar ensinando para vocês os exercícios que vocês têm que fazer, como fazer para não dar lesão. E, antes de tudo, no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês algumas coisas necessárias para a gente começar a fazer o treino, tá? Por quê? Eu sou uma pessoa que, como eu me cuido muito, eu sei como está a minha saúde física, né? Eu sei como está a minha pressão, eu sei como estão os meus níveis de tudo, eu sei que eu não tenho uma diabetes. Então, no caso, para você estar fazendo exercícios físicos em casa, de repente, em alguns casos, vai ser necessário a orientação de um profissional. De você chegar no seu médico de confiança, ou mesmo do posto de saúde aí perto da sua casa, e falar, olha, eu quero fazer exercício físico, que tipo de exame eu tenho que fazer, que tipo de avaliação eu tenho que fazer. Entendeu? Por quê? O nosso treino, literalmente, gente, mesmo eu já estando no processo de 45 dias de treino, eu vou ensinar vocês a começarem do zero. A primeira coisa que a gente vai começar fazendo no nosso treino vai ser o corpo ganhar resistência cardio e resistência física, respiratória. Então, a gente já não vai começar o treino já puxando peso, fazendo um monte de coisa. Eu vou estar explicando para vocês como fazer uma caminhada correta, de forma correta, porque muita gente faz errado. Eu vejo muito isso na cidade. Vou falar para vocês sobre você que está pedalando, usando uma bicicleta para pedalar e tantas outras coisas necessárias para a gente começar a ter esse condicionamento físico e posteriormente a gente começar a estar fazendo o nosso exercício físico, tá? Então vai ser um projeto muito bacana. E eu acredito que, assim como eu, vocês também vão ter resultados. E eu acredito que quando você começa a ver o resultado, você vai ter aquela sensação de que, nossa, tá dando certo, estou conseguindo. E isso vai te motivar a cada vez mais você continuar malhando, você continuar se cuidando, cuidando da sua autoestima, se amando, que é o mais necessário, não é verdade? E quando a gente for começar o nosso treino, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz, que vocês viram no vídeo. Quando a gente for começar o nosso treino, eu vou pedir para vocês irem na frente de um espelho que dê para vocês se verem bem e vocês vão estar o quê? Batendo uma foto de corpo inteiro de como vocês estão no começo do treino. Por que eu vou pedir isso para vocês? Porque aí você vai deixar essa fotinha guardada ali no seu celular. Conforme forem passando os dias de treino, você vai tirando várias fotinhas e você vai fazer como eu. Você vai estar vendo a evolução do seu físico. E automaticamente você vai estar percebendo a diferença e vai estar vendo que o nosso treino realmente funciona, tá bom? Gente, então esse é meu vídeo de apresentação. Espero que vocês gostem desse projeto que eu vou estar fazendo aqui no YouTube com vocês. Vou pedir para vocês, ó, se inscrevam no meu canal, curtam os meus vídeos, acompanhem lá no Instagram, no @JuClovito, com 2 Os no final, tá? E Ju, com J-U-H, Clovito, com 2, vou deixar aqui embaixo para vocês o jeito que se escreve direitinho. Me procurem lá no Instagram, me adicionem lá. A gente também vai começar a postar os nossos projetos lá. Eu já postei algumas fotos das mudanças que aconteceram já comigo nesse período de 45 dias. Então, ó, se inscrevam no meu canal, dá o seu like nos vídeos, tá? Ativa as notificaçõezinhas para todos os vídeos que eu começarem a postar aqui dos projetos estarem aparecendo para vocês estarem seguindo, para a gente começar o nosso treino e a gente vai se tornar uma família. Aqui a gente vai comentar, a gente vai falar das nossas dúvidas, né? Vocês vão estar perguntando, eu vou estar respondendo, tirando dúvidas de vocês, tá bom? E a gente vai estar compartilhando as nossas experiências, tá joia, gente? Grande abraço para vocês. Fico muito feliz, né, de começar esse projeto e poder partilhar isso com vocês. Um grande abraço a todos e espero que vocês participem desse projeto comigo, tá bom?
boa noite para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.